Em 2020, os pesquisadores e as pesquisadoras do NPH têm desenvolvido projetos de pesquisa e de extensão em diversas áreas do conhecimento histórico. Hoje, vamos conhecer o programa de extensão Vivenciando Desigualdades, um conjunto de ações voltadas a graduandos em História, professores e estudantes da educação básica. O programa de extensão Vivenciando Desigualdades, ele é um desdobramento da ação de extensão Fazendo História que foi desenvolvida ao longo de 2019. O objetivo do Vivenciando Desigualdades é contribuir para a qualificação dos estudantes de graduação em História da URGS, tanto os de licenciatura quanto os de bacharelado, e buscar uma aproximação, um diálogo, com as comunidades escolares. De 2020 a 2024, o Vivenciando Desigualdades pretende criar e aplicar nas escolas de ensino médio e fundamental um conjunto de jogos pedagógicos. Esses jogos deverão colocar para os estudantes situações de determinados grupos sociais em diferentes contextos históricos. O primeiro deles fala sobre as pessoas negras no pós-abolição em Porto Alegre. O segundo deverá versar sobre as mulheres e a luta pelo voto. O terceiro jogo será sobre os trabalhadores urbanos e a conquista das 8 horas. E o último jogo deverá problematizar as lutas das pessoas LGBTQI+, por direitos civis básicos. No momento, a equipe desse programa tem se dedicado à criação do jogo pedagógico sobre as pessoas negras no pós-abolição aqui em Porto Alegre. Nesse jogo, cada jogadora é um personagem negro, é uma pessoa negra, vivendo em Porto Alegre no fim do século XIX, início do século XX, buscando cidadania de fato. O jogo que estamos desenvolvendo sobre o contexto do pós-abolição em Porto Alegre e a luta de pessoas negras pela conquista de direitos de cidadania se caracteriza por ser um jogo estratégico. O que é isso? É um jogo no qual cada jogador precisa constantemente fazer escolhas, decidir as ações que vai realizar a partir de um certo número de possibilidades dadas pelas regras do jogo. E essas regras elas procuram simular da melhor maneira possível, dentro dos limites de um jogo de tabuleiro, o campo de possibilidades de ação disponíveis a sujeitos específicos, no caso pessoas negras, em contextos específicos, o período imediatamente posterior à abolição da escravidão, tal como vivido na cidade de Porto Alegre. Para o tabuleiro do jogo, nós vamos utilizar como inspiração uma planta da cidade de Porto Alegre de 1906. O tabuleiro ele vai servir para que a gente possa, os participantes do jogo, os jogadores possam visualizar as diferentes localidades que vão conformar o processo do jogo. Então, podem ser localizações de moradia dos personagens, podem ser localizações onde os personagens vão frequentar, como associações, igrejas ou locais de sociabilidade. E a gente vai utilizar a planta de Porto Alegre de 1906 para poder historicizar o jogo a partir de como a cidade era organizada na época, mas obviamente vamos adaptar o jogo a partir das localidades que vão ter mais destaque, como locais de moradia e de sociabilidade. Aí, os personagens vão se movimentar pelo que hoje nós chamamos de territórios negros, que era a colônia africana, a Cidade Baixa, o centro e o areal da Voroneza. Eles vão se movimentar por esses lugares, por esses espaços e também pelos lugares de sociabilidade das populações negras daquela época, que era a Sociedade Floresta Aurora, que era o jornal O Exemplo, o Salão Calixto, a Igreja do Rosário, as terreiras na colônia africana. Esses territórios negros eles se formam durante o processo de desagregação das relações civis no final do século XIX, e se tornam bastante conhecidos na cidade no início do século XX, no pós-abolição.
Mas o processo de formação deles é bastante amplo, bastante complexo, né? E nem sempre eles se formam necessariamente a partir do 13 de maio. Eles já estão se formando antes dessa data. A Cidade Baixa, né, que hoje é um bairro da cidade, né, reconhecido como bairro, era simplesmente a parte baixa da cidade, tal como era conhecida no século XIX, uma designação toponímica, que diz respeito à própria geografia da cidade. E essa parte baixa era justamente onde se aglomeravam, onde moravam os pobres e os cativos e os libertos. Né? Então, uma densidade de pessoas ligadas, vinculadas à escravidão nesse espaço da cidade, desde muito antes do 13 de maio. Nós temos relatos do Aquiles Porto Alegre, do Felicíssimo de Azevedo, falando dessa presença de pessoas cativas nessa parte baixa da cidade, que era justamente uma parte insalubre, uma parte da cidade com pouca infraestrutura urbana e que justamente por conta dessas condições de pobreza acabava aglomerando os pobres da cidade e tendo uma participação elevada entre os pobres da população negra. Né? Os negros eram uma parte majoritária dos pobres da cidade no final do século XIX e no início do século XX. Então essa população negra acabava se fixando nesses espaços. Na beira da rua João Alfredo, onde passava um riacho ali antigamente, né? Na região da Ilhota, que era uma região constantemente sujeita a enchentes, na rua Lime Silva também, que foi um espaço associado inclusive à presença de clubes para as pessoas negras no final do século XIX, a própria Sociedade Floresta Aurora, fundada em 1871, teve uma das suas primeiras sedes na rua General Lime Silva, mas também na Cidade Baixa. A colônia africana é um espaço associado à desagregação das relações civis e que se começa a se formar no final da década de 1880 e que já está consolidado com esse nome, né, colônia africana, na década de 1890. A colônia africana em Porto Alegre era, sem dúvida, um espaço muito estigmatizado, do ponto de vista dos administradores públicos, dos vereadores, dos intendentes da cidade, do ponto de vista da própria polícia responsável por controlar e reprimir e administrar o funcionamento e vigiar principalmente as classes subalternas num período de desagregação da escravidão. É nesse contexto de crise da escravidão e de fim da escravidão e de desagregação do poder senhorial que os escravos vão conquistando a liberdade, ainda antes do 13 de maio, e vão ampliando a sua mobilidade e vão se fixando em determinados espaços da cidade, que são espaços insalubres, são espaços muito mal vistos pelos poderes estabelecidos, mas são mal vistos justamente porque lá há um perfil populacional negro bastante reconhecido já naquele período. Então, essa visão depreciativa da cidade a respeito desses espaços, que hoje a gente chama de espaços de territórios negros, tem a ver também com o que a gente chama de racialização, né? A construção de determinados significados muito depreciativos para os tons de pele mais escuros, né? É claro que o processo de racialização ele é mais complexo do que isso, ele pode ser pensado a partir de diferentes ângulos de visão, mas essa é uma das características do processo de racialização desse período, né? Para essa pessoa se movimentar no jogo, ela dispõe de 3 tipos de recursos. Dinheiro, que é traduzido no jogo pela moeda da época, que era o réis. Prestígio, por meio do estabelecimento de relações sociais. E o moral, que moral é o que, no nosso entendimento, é a capacidade da pessoa resistir às situações cotidianas de racismo e preservar a sua dignidade. Ao longo do jogo, os jogadores percorrem 2 objetivos. O primeiro deles é obter cidadania, cada jogador obter cidadania, impedindo que o nível de moral de cada um fique abaixo de um determinado limite. Se o nível de moral de um jogador ficar abaixo do limite, todos os jogadores perdem e a partida acaba. O segundo objetivo do jogo é fazer com que todos os jogadores
se organizem, reúnam os recursos necessários para promover uma ação coletiva no fim do jogo. Essa ação coletiva pode ser a criação de uma escola, de um jornal ou de uma associação. Os jogadores conquistarão a vitória se fizerem boas escolhas estratégicas capazes de levá-los à vitória. Outra característica desse jogo é que ele é um jogo estratégico cooperativo, ou seja, nele as pessoas que jogam, cada uma interpretando o papel de uma pessoa negra que circula pela Porto Alegre de fins do século XIX e começo do século XX, precisam cooperar umas com as outras a fim de atingirem um objetivo comum. Isso faz com que cada jogador precise se preocupar com os outros, com suas escolhas e com sua situação econômica, social e psicológica. Essas 3 dimensões, elas aparecem no jogo como recursos com que os jogadores contam para atingir os seus objetivos. Recursos esses que precisam ser conquistados, ampliados e que podem ser também, a qualquer momento do jogo, perdidos. Também no nível estratégico, cada jogador precisa, para ser bem-sucedido, integrar a sua estratégia individual com uma estratégia coletiva, que precisa ir se desenvolvendo à medida que as situações do jogo vão se colocando diante dos jogadores. Eventos vão acontecendo mediante a retirada de cartas, e as próprias consequências da combinação dos efeitos das cartas com os efeitos das escolhas de cada jogador vão configurando e reconfigurando as prioridades, as urgências, as necessidades, as conquistas e as perdas de cada jogador numa partida. O jogo é dividido em 2 fases. A primeira começa em 1889 e vai até 1897. A segunda vai de 1898 a 1910. Essas 2 fases no jogo se traduzem em 10 rodadas. Ao longo dessas 10 rodadas, os personagens, que podem ser até 6 por partida, ao longo dessas rodadas, em cada uma dessas rodadas, cada um dos personagens vai ter direito a 2 ações. E no início de cada rodada, eles se deparam com duas regras obrigatórias, digamos assim. No início de cada rodada, cada jogador precisa pagar os custos da sua subsistência. Eles começam um jogo com uma ocupação pela qual, por meio da qual eles vão receber os rendimentos, e no início de cada rodada eles devem pagar os custos da sua subsistência. E no início de cada rodada também eles se deparam com um evento de impacto. Nós chamamos no jogo de eventos de impacto geral. Na verdade, esses eventos eles podem impactar a maioria dos jogadores, todos os jogadores, ou uma pequena parte dos jogadores. Os eventos de impacto geral, eles são a forma que nós encontramos de colocar no jogo algumas das adversidades que as pessoas negras em Porto Alegre se defrontavam. Então, no início de cada rodada, o jogador paga os custos de subsistência e retira uma carta de impacto geral. E essa carta de impacto geral, ela pode ser uma carta que vai impactar alguém, um jogador que mora na colônia africana. Essa carta pode informar que está acontecendo uma batida, uma intervenção policial naquele lugar, e que os jogadores não casados vão ser detidos, por exemplo. Isso faz com que eles percam pontos de moral. Ou eles podem retirar uma carta que informe que está acontecendo uma enchente na Cidade Baixa, e os jogadores que moram ali na Cidade Baixa vão ser afetados por esse evento. Eles vão possivelmente perder recursos materiais, vão perder dinheiro, vão perder moral. Essas cartas elas vão impactar os jogadores, colocando na frente deles sempre algum obstáculo, na tentativa de simular o contexto daquela época, tentando simular as adversidades e as possibilidades das pessoas negras naquele momento histórico. O jogo, tanto no tabuleiro, quanto nas suas regras, quanto nos seus personagens, que foram construídos com base em registros históricos daquela época e em bibliografia atualizada, tudo isso está sendo construído, e a ideia é que
é que as regras do jogo simulem os condicionamentos sociais daquele momento, daquela cidade. Trata-se, então, de um jogo dinâmico e com grande rejogabilidade, uma vez que há uma grande diversidade de situações possíveis de se colocarem mediante as diversas combinações entre cartas sorteadas e escolhas tomadas por cada participante dessa experiência lúdica e pedagógica. E é justamente essa perspectiva pedagógica do jogo que o diferencia de outros jogos estratégicos e cooperativos que têm um caráter prioritariamente comercial, o que não impede que também esses jogos comerciais sejam eventualmente utilizados como ferramentas pedagógicas. A diferença é que esse jogo, sendo pensado tanto como experiência lúdica quanto como ferramenta pedagógica, se e quando integrado a uma proposta de ensino, ou seja, quando integrado a outros recursos pedagógicos como aulas expositivas, leitura de textos, assistência de vídeos, etc., ele apresenta um maior potencial para uma compreensão mais acurada de processos históricos que são complexos e que muitas vezes envolvem a necessidade de compreensão de conceitos e de abstrações. A experimentação do jogo, das alternativas que oferece, do tipo de pensamento, lógica e imaginação que a experiência de jogar fomenta, tem então um potencial reflexivo mais profundo. Nós acreditamos que a experiência de jogar esse jogo tem potencial de se constituir como produtora de empatia, uma vez que os jogadores assumem o papel de personagens construídos a partir de sujeitos históricos reais, descritos em fontes históricas utilizadas como referência pela equipe de produção do jogo, e precisam, para chegar à vitória, aprender a cooperar e juntar esforços uns com os outros, concatenando suas ações de modo estratégico. Nesse processo, as possibilidades, as dificuldades, as dores, a vivência do preconceito e dos prejuízos por ele causados, o encontro com o apoio do outro, a percepção das injustiças, tudo isso é vivenciado na experiência simulada propiciada pelo jogo. Longe de ser uma reprodução da realidade histórica, o jogo propicia uma simulação da experiência de ser sujeito histórico e abre a possibilidade para o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda acerca do racismo e da permanência dos seus efeitos nocivos para além do fim da escravidão, chegando até os dias atuais. A experiência de jogar o jogo também fomenta a compreensão do contexto histórico, de modo que a simulação de situações que permitem, pelo engajamento do jogador, uma compreensão de um conteúdo presente nos currículos das aulas de história, seja no ensino médio, seja também nas faculdades de história, bem como na formação de professores ou em contextos educativos variados, é o que permite a esse jogo pedagógico se constituir como um instrumento valioso para o ensino de história, podendo ser utilizado de diversas maneiras, aliado a outros recursos pedagógicos. Trata-se de um jogo criativo, cheio de possibilidades, ao mesmo tempo divertidas e repletas de sentidos para o ensino e a aprendizagem da nossa história. A meu ver, a equipe do NPH, que trabalha nesse projeto de extensão da criação desse jogo, fez uma escolha bastante desafiadora ao desenvolver um jogo que simula tomadas de decisão a partir de alguns obstáculos ou facilitadores da vida e da criação de personagens e de trajetórias de vida que representam de alguma forma uma parte da diversidade de situações sociais possíveis de acontecer, né, no pós-abolição em Porto Alegre. Essa base do jogo, amparada na historiografia de ponta e na pesquisa de ponta também sobre jogos no ensino de história, traz uma série de possibilidades de discussão em sala de aula, que podem acontecer antes, depois ou durante do jogo, tanto faz, e isso é um aspecto interessante do jogo também, porque ele não exige da professora ou do professor nenhuma sequência fixa, estruturada, pré-estruturada do que fazer com o jogo, né? Jogar em si já é a aula de história, né? E o que a professora ou o professor decidir fazer em cima disso é da liberdade dele ou dela. Um dos primeiros elementos mais interessantes aqui que eu destaco do jogo é a possibilidade de debater sobre como é que a gente sabe o que aconteceu no passado, né?
Como é que a gente sabe se o que a historiadora ou historiador escreveu no livro ou que foi para o livro didático é ou não é verdade? Foi assim mesmo que aconteceu? Então, a partir da discussão sobre, que provavelmente aparece entre os alunos ao jogar, professora, esses personagens são reais? Eles existiram mesmo? Se não são reais, como que eles foram construídos? A quais documentos históricos ou peças historiográficas os criadores do jogo recorreram para formular esses perfis? Que lacunas existem? O que não é possível saber? Como isso se aproxima ou se afasta do trabalho acadêmico profissional de um historiador, de uma historiadora? O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a possibilidade que esse jogo traz de conhecer vidas cotidianas de pessoas comuns do passado, ao invés de apresentar somente as grandes linhas, as grandes estruturas, a racionalidade daquela época, né? Vale, então, uma reflexão com os alunos sobre qual a diferença desse tipo de criação de narrativa histórica para aquilo que eles costumam ler nos textos historiográficos a que eles têm acesso, seja no livro didático ou na própria fala da professora. Então, aqui acontece um jogo de imaginação que se dá tanto... que tanto um historiador profissional faz quando está escrevendo história, quanto com qualquer estudante, professor da educação básica numa aula de história, né? Em terceiro lugar, e para mim a parte mais interessante desse jogo é a imprevisibilidade e a insegurança desse jogo como aula de história em si. Para uma professora, um professor de história, talvez seja muito mais seguro, mais comum e corrente pegar 2, 3 livros ou artigos acadêmicos sobre o pós-abolição, fazer um resumo, criar uma explicação ou passar um texto para os alunos sobre isso. Mas o jogo se baseia intensamente nessa produção historiográfica, ele é fiel a essa produção historiográfica, mas ele proporciona encontros e misturas com os tempos na sala de aula e não só oferece explicações já prontas, né? Então, o jogo possibilita um tipo de experiência em primeira pessoa, tanto primeira do singular quanto primeira do plural, em relação às dificuldades, às decisões, os impedimentos, as possibilidades de êxito, a relevância do esforço coletivo, as frustrações, etc., vividas por pessoas que vão ter nome próprio, endereço, profissão, enfim, uma trajetória de vida bastante concreta, né? Então, o jogo abre uma janela na sala de aula para encontros inéditos e inesperados entre as percepções temporais dos jovens e das jovens na sala de aula, tanto sobre o seu próprio tempo presente, quanto sobre o que eles imaginam que tenha sido esse passado, e os indícios que a gente tem, né? Os documentos e as interpretações dos historiadores sobre aquele passado. Então isso significa que aprender história, principalmente quando a gente pensa no ensino de história antirracista, precisa dialogar com uma racionalidade que não exclui as sensibilidades e com uma postura da professora e dos alunos que não se limita só a demonstrar indignação diante das injustiças, mas que suscita ações que promovem a justiça. E por fim, é por essas razões que esse jogo tem potência para atender ao exigido no artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é colocado na LDB pela Lei 10.639 de 2003 e principalmente pelo que está proposto pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, porque privilegia conteúdos que eram silenciados na sala de aula e na historiografia, promove experiências de aprendizagem que proporcionam a simpatia, a sensibilização e a indignação e, por fim, oportuniza tanto o entendimento da agência histórica das pessoas negras no período da pós-abolição em Porto Alegre, quanto a criação de ações antirracistas na atualidade. Além do papel pedagógico, o programa possibilita criar um diálogo entre escola e pesquisa em história, por ser uma iniciativa que busca difundir aquilo que está sendo produzido dentro da universidade para um público que muitas vezes tem acesso restrito a ela. Isso torna o programa uma forma de valorizar
as iniciativas e a pesquisa da universidade pública. E quando elaboramos um jogo mostrando as diversidades e lutas de grupos sociais que foram marginalizados durante anos, a gente está propondo uma discussão sobre esses grupos e reafirmando o papel da universidade dentro dessa discussão. Então, o que você acha desse projeto? Deixe seu comentário. Envie uma pergunta pra gente. Participe da construção dessa ideia. Estamos juntos nessa quarentena. Fique em casa.